boa noite. Minha voz não está boa, né? Eu saio de um frio alpino em Nova Friburgo, né? E à medida que a idade avança, diminui a resistência a esse frio, né? Já estou até pensando em voltar para o Rio, mas então a voz não está muito boa. Vocês ouvem bem aí? Ouvem bem? Bom, vamos tentar. A ciência moderna, esse próprio termo, ele é equívoco. Ou seja, não é um termo... O que é a ciência moderna? O que se entende por ciência moderna? Se eu perguntar a cada um de vocês dará uma resposta diferente. O que é a ciência moderna? Pois bem, antes de mostrar o que é a ciência moderna, mostremos o que é a ciência antiga, porque para ver o moderno é preciso ver o antigo, tá certo? E a própria divisão que há hoje, né, que considera que, por um lado, existe a filosofia e, por outro, a ciência, ela já é errada, ela já é ruim, né? Desde o início, ciência e filosofia foram absolutamente a mesma coisa, sem nenhuma distinção. Eu vou mostrar aqui o processo multissecular que levou a essa distinção equivocada. Pois bem, sem mais delongas, digamos que o ápice da filosofia é Aristóteles, né? Como estamos num centro católico, então eu já posso começar a minha exposição pelo relato do Gênesis, né? O homem, Adão e Eva, foram criados no chamado estado de justiça original, e nele eles tinham duas coisas ao mesmo tempo. Eles tinham a fé, ou seja, o conhecimento das coisas de Deus, que não podemos alcançar por nossa própria razão, e, por outro lado, tinham ciência infusa. Tudo quanto é necessário ao homem, em termos de sabedoria, para viver e para ordenar sua vida devidamente, também o sabiam Adão e Eva, né? Estavam unidos nele, claro, com distinção, mas harmonicamente, a ciência das coisas de Deus, que não podemos alcançar por nossa própria razão, e a ciência que podemos alcançar por nossa própria razão. Certo? As duas coisas estavam nele. É preciso que tenha havido dois primeiros passos, porque senão a humanidade não seria possível. Diferentemente dos animais, nós temos de aprender tudo, incluindo a linguagem, de pais, da escola, da sociedade. Se não houvesse o primeiro, não haveria o seguinte, né? Um gatinho deixado sozinho, ele vai miar igualzinho a um gatinho criado por sua mãe ou em casa humana. O homem deixado sozinho não terá linguagem. Logo, é preciso que tenha havido primeiros passos com ciência infusa para que houvesse a posteridade humana, tá? Bom, mas esse estado de justiça original, que incluía uma série de prerrogativas graças a certos dons e graças divinas, né, rompeu-se, acabou-se devido ao pecado original. Bom, a partir daí, perdido o jardim do Éden, essas duas maneiras de conhecer, aquela atinente às coisas divinas que não alcançamos por nossa razão e aquela atinente a todas as demais coisas que podemos alcançar por nossa razão, delas se ocupariam homens distintos, certo? Para encurtar o assunto, porque é só uma hora de palestra, podemos chegar a Noé, pós-dilúvio, né? Noé teve 3 filhos, né? Sem, Canaã e Jafé. De Sem veio a descendência que futuramente, 1000 anos depois, se ocuparia das coisas de Deus, cujo conhecimento não nos é dado ter pela nossa simples razão. É Abraão que sela a primeira aliança com Deus. De Canaã, o filho do meio, dele descenderão os povos que mais se abastardarão, que mais se corromperão, né? Os povos que não alcançam ciência de modo algum. E de Jafé, o terceiro, segundo a própria bênção que lhe dá Noé, vai descender um povo chamado os Yavanes, ou Iones, ou Jônios, que são os fundadores da filosofia, né? A Jônia era uma colônia da Magna Grécia, né? Então, se a descendência de Sem
por Abraão, resgata a ciência das coisas divinas, que não podemos alcançar por nossa própria razão, né? E, enquanto a descendência de seu filho mais novo, de seu caçula, Jafé, vai lá na Jônia resgatar a sabedoria chamada natural ou racional, certo? Isso só voltaria a confluir-se depois do cristianismo, né? Mas era preciso tanto resgatar a ciência das coisas divinas com Abraão, que selará o primeiro pacto, a primeira aliança com Deus, e, por outro lado, resgatar a sabedoria puramente racional, que se consegue com os jônios, com Tales de Mileto, que funda a filosofia. Basta que se perguntem por que é que a filosofia não nasceu em civilizações tão portentosas como a egípcia ou a Babilônia, né? Por quê? Ou a chinesa, por que ela nasceu na Jônia? Porque assim estava profetizado, e isso corresponde, vocês podem ir ao relato do Gênesis, isso corresponde à bênção dada por Noé a seu filho mais novo, Jafé. Tá certo? Bom, interessa-nos agora, então, não as coisas de Deus, não o conhecimento das coisas de Deus, que se transformará em fé a partir de Abraão, mas a ciência das coisas alcançáveis pela só razão humana, certo? E que tem início, tem reinício, depois da perda, tem reinício com os jônios, certo? Pois bem, os jônios começam o que se chama filosofia ou ciência, absoluto sinônimo, ou sabedoria, se quiserem, né? Começam timidamente, mas, como diz Santo Tomás, constrangidos pela própria verdade, eles são obrigados a reconhecer que há um primeiro princípio das coisas, né? Tales de Mileto dirá que o primeiro princípio das coisas é a água, né? Seus sucessores dirão que é o fogo, o ar ou o áperon, o indefinido. Então, mas será preciso um longo trajeto até chegarmos ao ápice desse resgate, que é Aristóteles, cuja doutrina, cuja filosofia, cuja ciência pode dizer-se a filosofia, a ciência por antonomasia, por excelência, né? É um gênio absoluto, e não é de duvidar que tenha recebido graças divinas para chegar a tal, tá? Não podemos prová-lo, mas não é de duvidar. Pois bem, ele quem... É dele esta frase: o próprio do sábio é ordenar. Ordenar. O próprio do sábio é ordenar. E é o que ele faz. Ele ordena o conjunto das disciplinas, né, num corpo inteiro que é como uma grande ciência, uma grande filosofia, uma grande sabedoria, né? Ela começa com uma ciência ou arte, ciência-arte, que é propedêutica, preparatória para todas as demais ciências, né? Que é a lógica, né? A arte-ciência da lógica. Ele começa por aí, né? Depois, ele chega à física. A física. O que é a física? Se não houvesse nada mais além do que é visível, sensível, audível, nada além do mundo sensível, a física seria a sabedoria. Atenção, quando falo aqui em física, falo em física geral, não física no sentido estrito que é hoje. Física geral, que é uma espécie de ciência genérica e geral. Bom, ela seria sabedoria se não houvesse nada além do sensível, se não houvesse aquilo que Platão já chamara o suprassensível, né? Platão empreende o que ele chamou ele mesmo, a segunda navegação, cujo porto é o suprassensível. Então, se não houvesse isto, a física seria a sabedoria, tá certo? Mas a física geral, como digo, era uma ciência genérica e ela se dividia em partes chamadas subjetivas. Não posso explicar isso aqui perfeitamente, no curso eu explico em várias e várias aulas. Essas partes subjetivas são o que hoje se conhece por química, por cosmologia, comecemos por ela, cosmologia. Eu chamo mais particularmente física especial, cosmologia ou física especial, depois vem a química, depois a biologia, depois a psicologia ou antropologia. Essas são partes subjetivas, tá, da própria física geral. Só para dar a ordem geral das disciplinas, em seguida nós temos as chamadas ciências práticas, a ética, a econômica e a política.
tá certo? Por que vem depois da psicologia ou antropologia? Porque primeiro é preciso conhecer a alma humana para depois conhecer como agir, tá certo? Coisa hoje absolutamente esquecida e de que falarei amanhã ao tratar da psicologia moderna à luz do tomismo. Bom, então, passadas essas ciências chamadas do agere, ou seja, do agir, né, que são anticiências práticas, alcançamos o sumo da sabedoria se não tivesse havido a revelação cristã. Ou a revelação, simplesmente. Chegamos à metafísica, né, que é a ciência do ente enquanto ente. Trata todos os entes. O que é o ente? Ente é aquilo que é. Bom, trata tudo aquilo que é, seja material, seja visível, audível, seja imaterial, seja suprassensível. Pois bem, este é o conjunto das disciplinas excluída a teologia sagrada. Lembremos-nos que Aristóteles era um pagão, tá certo? Mas ele, sem a teologia sagrada, ele faz todo o resgate daquilo que Adão e Eva sabiam em termos de sabedoria por ciência infusa, né? A diferença é que Adão e Eva o tinham por ciência infusa. Aristóteles o tinham por conquista árdua, certo? Mas conquistou. É o primeiro grande gênio da humanidade. O segundo será Santo Tomás de Aquino. Pois bem, então vejam que a física está dentro de um conjunto orgânico, ordenado, o próprio do sábio é ordenar, certo? Que ordena as coisas direitinho. Primeiro com uma ciência ou arte, que é a lógica, que é propedêutica. Se não se sabe... O que é a lógica? É a arte com que se pensa ordenadamente, sem erro e com simplicidade, assim como o marceneiro tem uma arte que rege a ação da sua mão, assim nós temos de ter uma arte que reja a nossa própria razão em seu próprio ato, que é alcançar a verdade, certo? Mas como alcançar a verdade sem ordem, sem facilidade e com erro? Não se alcança. Logo, a lógica é a arte que nos faz pensar com facilidade, com ordem e sem erro, certo? Assim como é a gramática quanto à língua. Muito bem. Então ele põe isso como propedêutica, como preparatório, e depois as coisas em sua ordem, alcançando a sabedoria propriamente dita, alcançável pela nossa razão, que é a metafísica. E no meio ali, a física, certo? Pois bem, quando surge o cristianismo, logo os padres apostólicos sentem a necessidade de valer-se da sabedoria grega, certo? Para fundamentar, de algum modo, a ciência teológica que decorria da fé, certo? Não é que a fé necessite, a fé em si necessite das ciências humanas nesse sentido, de alcançáveis pela própria razão humana, não é isso. O nosso intelecto é que é débil, demasiadamente débil, para que entendamos a própria fé sem os instrumentos da razão humana. Então, logo os padres notaram, até em seu debate com os pagãos, que necessitavam recorrer à filosofia grega. Muito bem, eles não conheciam Aristóteles. Por uma série de vicissitudes, né, a obra de Aristóteles se perdeu, vai parar na Síria, da Síria para as Arábias, etc., etc. Só será resgatada plenamente no século XIII, quando Santo Tomás suspeita que as traduções que tinha diante de si estavam erradas e encomenda traduções novas. É a tradução definitiva das obras de Aristóteles pelo frade Guilherme de Meerbeck. Pois, muito bem. Nesse meio tempo, então, predominou grandemente Platão. Mas Platão, por gigante que fosse, e o era, ele não era perfeito, ele tinha falhas, né? Então, ainda não se conseguiu, durante 13 séculos, um perfeito equilíbrio entre a ciência teológica, né, que é uma como continuidade de Abraão, é uma como continuidade, né, uma perfeita harmonia entre isso e a filosofia. Nunca houve até o século XIII. É Santo Tomás que, sendo uma alma gêmea de Aristóteles, resgata o aristotelismo e eleva a uma potência inaudita a ciência teológica. Muito bem.
Ele conseguiu, eu tenho vários escritos sobre isso, vários livros sobre isso, várias apresentações, ele conseguiu exatamente distinguir perfeitamente o campo da razão humana do campo daquilo que aprendemos apenas pelos dados da fé, ou seja, por revelação, ou como diria São Paulo, como por enigma, como por espelho atrás dos véus da fé. Muito bem, ele conseguiu distinguir perfeitamente, sem haver confusão entre os dois campos, sem, contudo, isolá-los. Ele os harmoniza perfeitamente. Este é um conseguimento, é um alcance. E mais, ele chega a corrigir Aristóteles em vários pontos. Aristóteles, como um alpinista, atingiu uma altura tão grande, mas lá em cima, como que lhe faltou fôlego, e ele desceu. Né? Mais ou menos o nadar e morrer na praia, não é isso? Ele chegou lá, faltou-lhe ar e voltou. Pois bem, São Tomás é, então, o equilíbrio perfeito daquela unidade perdida, aquele conjunto perdido com o pecado original. Pois bem, assim que morre Santo Tomás, o bispo parisiense, Etienne Tampier, condena várias teses de Santo Tomás. Né? Indevidamente, obviamente. Né? O Papa de então não fez nada, tá? Aceitou, mas o seguinte, já suspendeu a condenação e logo ele seria canonizado e, a partir de então, ele seria considerado o doutor comum da Igreja. São 7 séculos de afirmação do magistério de que ele era o doutor comum da Igreja. Mas essa condenação caiu como uma bomba. Por quê? É mais ou menos quando um jornal detrata uma pessoa com letras garrafais na manchete e depois dá o direito de resposta com letra de bula de remédio. É mais ou menos a mesma coisa. Né? Ou seja, o estrago já estava feito por uma condenação de um bispo, diante da qual o Papa se calou. Bom, isso causou um estrago tremendo. E a partir de então nós temos uma ladeira abaixo, uma decadência profunda da chamada escolástica, né? Que vai resultar exatamente no que se chama ciência moderna. Tá? Pois bem, feito esse preâmbulo, naturalmente vocês vão entender de forma resumidíssima, diga-se que naquele conjunto de saberes que constituía o aristotelismo, o tomismo, né, havia um calcanhar de Aquiles, havia um ponto fraco, havia um ponto falho, que não por falta de lógica, não por falta de inteligência, mas por falta de instrumental. Exatamente sua cosmologia, ou como prefiro chamar, física especial. Santo Tomás é caudatário da cosmologia aristotélica, ou seja, das esferas celestes, da incorruptibilidade dos astros e de uma série de pontos físicos, cosmológicos, não da física geral, que logo vão caducar. Logo, quero dizer, 2 séculos depois. Primeiro vem Buridan, com a teoria do ímpeto, que foi um primeiro ataque a essa cosmologia, mas atenção, Santo Tomás já tinha se aproximado da própria doutrina de Buridan, e depois virá uma série de cientistas, como Copérnico, Galileu, etc., né, que vão soterrar por meio de instrumentos. Galileu é o primeiro a ter a luneta lá, né? Ou seja, coisa que eles não tinham antes. Né? Logo ele verá que há manchas na Lua que fazem com que ela não seja incorruptível, não é isso? Bom, mas vejam bem, esta parte da física que se chama cosmologia, não a física geral, ela estava caduca, realmente ela caducou. Né? Sucede, porém, que depois da condenação e decadência de Santo Tomás e da decadência da escolástica, os próprios escolásticos, os próprios doutores católicos, os próprios teólogos católicos, os próprios filósofos católicos já não dominavam a complexidade do sistema aristotélico tomista. Aquele conjunto de ciências ordenado que eu expus aqui no início. Então, é mais ou menos, você é meu adversário, né? Eu não entendo sua doutrina, mas há um ponto fraco na sua doutrina. E essa é fácil de ver. Eu vou atacar, encarniçar-me contra este ponto fraco
E com isso crio uma cortina de fumaça. Eu não entendo o resto, mas eu pego o seu ponto fraco. E foi exatamente isto que ocorreu e que redundou na chamada ciência moderna. Já não se era capaz de entender, nem se diga a metafísica aristotélica, a própria física geral aristotélica. Já se era incapaz de entender. Já se era incapaz até de entender a ética aristotélica. Já se era incapaz de entender a psicologia aristotélica. Era uma ladeira abaixo, em vários sentidos, até culturalmente, né? O latim do século XV, XVI é um latim já bárbaro, né? Todos já devem ter ouvido falar que o latim medieval é bárbaro. Não, o latim pós-Santo Tomás, né? Porque até Santo Tomás, como diz o Pachá, é um latim perfeito. Pois bem, mas então, a ciência moderna nasce em consequência de uma incompreensão, de uma incapacidade de entender o conhecimento humano como algo orgânico, como um conjunto ordenado que vai desde a propedêutica até a ciência do suprassensível, do que vai além do que nós vemos, ouvimos ou sentimos. Certo? Pois bem, no bojo desse esquecimento, esquecem-se as coisas principais de toda e qualquer ciência. As 4 causas descobertas por Aristóteles: causa formal, material, final e eficiente. A ciência moderna, no máximo, se agarrará à causa eficiente, né? A causa eficiente é o seguinte: você é um ente composto de matéria, causa material; de forma, a alma humana, causa formal, tá certo? De fim, qual é a sua finalidade? Ver a Deus. E qual é a eficiência? Quem o fez? Deus, certo? Eu dei as 4 causas da existência deste ente que está aqui diante de mim. Isso foi esquecido. E a física especial tomou o lugar de todo o conjunto das ciências, relegou-as todas ao esquecimento, ao desprezo, incluindo a metafísica, o que vai ter consequências religiosas, claro, tá certo? Porque se você não tem a metafísica, dificilmente você sustenta a fé. Dificilmente, esse é o problema do mundo moderno, né? Dificilmente, como dizia, esqueci-me, um filósofo belga, a fé é infundida no vaso da razão. Se esse vaso está fendido por mais doutrinas, a fé escorre por essas fendas, certo? Bom, mas, então a ciência moderna nasce com o esquecimento das 4 causas aristotélicas, com o esquecimento dos 3 princípios que são fundamentais. É o princípio, a forma, a matéria e a privação. Sem o que você não entende os processos naturais, né? Bom, mas como preencher essa lacuna? Matematizando a física, né? Nasce a chamada ciência média, que é uma física matematizada. A física, a partir de então, ela grandemente vai cingir-se, vai limitar-se a medir os fenômenos, a calcular os fenômenos, né? Porque o instrumento principal dela é a matemática. Não que não tenha lugar, né? No fim do ano, sai um livro meu sobre física, eu mostrarei lá o lugar da matemática na física, na física especial. Mas eles se cingem à matemática, a cada vez mais considerar só uma causa, que é a causa eficiente, a causa do movimento, e a matemática que mede o movimento. É mais ou menos isso, eu estou simplificando enormemente, já atenuarei o que acabo de dizer. Bom, atenção, esta ciência decadente, ela nasce em ambiente cristão, né? Tá certo? Ela não é um ambiente ateu. Todos eles eram cristãos, todos eles. Mas já eram produto daquela decadência iniciada com a condenação da doutrina de Santo Tomás, certo? Pois bem. Então, quais são as balizas da chamada ciência nova? Ela é cada vez mais decadente. A física especial ainda terá nomes grandes como Newton, né? Que é um matemático da altura de Euclides, né? É um grande cientista, dizem que ele é agnóstico, não sei o que, não me interessa isso. Estou dizendo que, o que eu digo é que ele era um grande cientista ainda. Ele ainda tinha mecanicista, vários defeitos e tal, mas era um grande cientista. Depois nós já teremos um outro nome grande, mas mais polêmico ainda, volto a ele, que é Einstein, tá certo? Este é por um lado.
Por outro lado, outro marco é a biologia, tá certo? E aí nós desembocaremos não numa ciência precária, mas num conto de fadas chamado darwinismo, certo? Ou evolucionismo. Isto não é ciência de modo algum, nem sequer um abortivo de ciência, é um conto de fadas, tá certo? Bom, então é preciso... e o outro desembocamento é na psicologia freudiana, certo? São os três fundadores da modernidade. E dizem que é Marx. Não, Marx é consequência disso. Se não tivesse havido a quebra da ciência, não teria sido possível Marx. E se não tivesse havido Darwin, ele não justificaria sua teoria materialista da história. Foi primeiro preciso acreditar que o homem, que o macaco, ao fazer algo, se transformasse em homem, como num desenho animado. Certo? Muito bem? Então, são marcos. Como amanhã eu falarei sobretudo do freudismo, né? Hoje eu falarei sobretudo da chamada física especial ou cosmologia, que é o mesmo tema que eu darei amanhã, de que falarei amanhã na UFRJ. Muito bem. Esquecidas as 4 causas aristotélicas e os 3 princípios, forma, matéria e privação, ainda se tem cientista, repito, de grande porte, de grande altura como Newton. É um grande cientista. Realmente descobre coisas fundamentais, né? É ele quem dá o pontapé inicial no conhecimento da inércia e da gravitação. É ele quem funda esse conhecimento mais solidamente. É ele quem primeiro supera aquela parte caduca do aristotelismo tomismo. Ele é quem primeiro faz. Mas de modo extremamente matematizado. Extremamente matematizado. Né? Eu, como costumo dizer, quer-se usar a doutrina de Newton, preencha-se sua matemática de conceitos corretos. Né? Por exemplo, ele descobriu a inércia e descobriu a gravitação, a gravidade. Descobriu. Mas como ele junta essas coisas? Não junta. Né? Em meu livro, que sai no fim do ano, eu mostro que se poderia chamar a teologia da gravitação e da inércia. Né? Ou seja, 2 coisas que são como um espelho, uma imago Dei. Tá certo? Uma imago Dei. A gravitação tende à simplicidade de Deus. A inércia, ou seja, o movimento inercial, tende à complexidade do universo, sem o que você não seria um bom espelho de Deus. Tá? Mas, para explicar tudo isso, isso requer páginas e páginas, naturalmente é impossível aqui. Né? Bom, então Newton descobriu muitas coisas, mas é preciso preenchê-lo com a devida doutrina. Tá certo? Pois bem, chegamos a Einstein. Né? Einstein é um problema, porque Einstein, com seu relativismo radical, vejam, nunca a grande doutrina, a doutrina perene, negou o relativo. Né? Se eu sou professor é porque há alunos meus, e só há alunos meus porque eu sou professor. Ninguém é tio sem sobrinho, nem ninguém é sobrinho sem tio. A relatividade existe. É uma das categorias, das 10 categorias do ser descobertas por Aristóteles. Muito bem. Mas ele é um discípulo, Einstein, é um discípulo de Hume, né? Que é de um sensismo exagerado, é uma filosofia sensista, sentidos aqui, e é isso que leva ao que se chama a relatividade do marco de referência em Einstein. Né? Assim, para Einstein, se 2 coisas são simultâneas, estou simplificando, não me acusem de simplificação, porque já estou acusando-me. Se 2 coisas são simultâneas, elas, no entanto, não o serão dependendo do ângulo do observador. Certo? Ele dá um exemplo. Esse exemplo, meu amigo lá já conhece, porque eu dei há quase 10 anos no Centro Cultural Banco do Brasil. Se passa um navio diante da costa do litoral, né? E há um homem ali parado, sentadinho ali. Né? Pergunta-se ele, este homem está em movimento ou está parado? Né? Resposta, simplificada, depende se há um observador ou não na costa. Se houver um observador na costa, ele está em movimento. Isso é uma falácia, é um paralogismo, certo? Paralogismo absoluto. Ele está absolutamente parado, enquanto não tem movimento próprio, e com relação ao que se chama ubi, lugar, tá certo?
e está em movimento enquanto massa agregada do navio, que por sua vez está em movimento pelo impulso do mar ou do vento, e que por sua vez o próprio mar ou o vento giram como massa agregada da Terra, e etc, etc, e vamos em escalas astronômicas. Bom, isso é uma falácia, é só para demonstrar a falácia. Resumo aqui. O que é simultâneo, simultâneo é, independentemente do ângulo do observador. E quanto ao navio, é esse o exemplo que você há de lembrar, se for, segundo ele, então, dependendo do observador, um cadáver pode estar em movimento. Claro. Tá certo? Se o observador vê um féretro, um caixão passar dentro de um navio, ele vai dizer, está em movimento o cadáver? Não, mas como não? Ele está, em certo sentido, como massa agregada do navio, ponto. Mas ele não está, absolutamente, ele não está em movimento. Por isso é um cadáver. Ele não é cadáver à toa, né? Tá certo? Bom, então, essa tal relatividade do marco de referência é impossível. Além do mais, e aqui adianto algo de extrema complexidade, que eu, repito, explico não só no curso, vamos ser uns 6 meses de aula disso, como no livro, né? Para que haja movimento, é preciso que haja algo imóvel. Tá certo? O que move o móvel, o que mede o móvel é o imóvel. Então não é possível que o marco de referência seja ele mesmo móvel, como se o móvel pudesse medir o móvel. Não, é preciso algo imóvel. Esse algo imóvel, não nos apreciamos, não é Deus não, tá? Esse algo imóvel chama-se espaço, tá? Que é o marco de referência absoluta de todo e qualquer movimento, né? Ele é imóvel e é absoluto. É absolutamente imóvel. Mas o que é o espaço? Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, não vai haver unanimidade, nem entre Einstein e os demais cientistas da moda. Não haverá, né? O que é o espaço? Muitos vão dizer o vazio, certo? Outros vão dizer o éter, né? Cada um vai dizer uma coisa, mas não é nada disso. O espaço é outra coisa. Abstenho-me de dizer aqui, peço que leiam o livro, mas o espaço é algo. Como o provo? Como o mostro? Pergunto, eu posso medir daqui a aqui? Posso? Posso pegar uma fita métrica e medir? Como é que eu vou medir o nada? O nada, nada é. Se eu meço, é porque o espaço, tanto este como sideral, é alguma coisa. Tá? O que é esta coisa? Exatamente isso se explica por aquilo que já disse no início, a teologia da gravitação e da inércia. Tá certo? O espaço é mais ou menos como se olhássemos para o interior de nosso corpo e víssemos nossos órgãos e vísceras e o espaço entre os órgãos e vísceras. Não há algo que parece vazio, mas não é propriamente vazio. Tem de ser uma substância. Tudo quanto tem acidentes, e eu posso medir acidentes, ou ver, ou sentir, ou ouvir, tem de ser algo. Né? Hoje, quando olhamos para o céu e o vemos azul, né, vai dizer a ciência moderna, mas o céu não é azul. O céu não. Mas para ser azul é preciso que os gases da atmosfera tenham a cor azul, por influência de algum reflexo luminoso. Tá certo? Porque não é possível que o nada tenha cor. Algo tem de ter cor. Algo tem de ser mensurável. E este algo mensurável é o espaço. Né? Ele é uma substância sem massa. Claro? Substância, para que se entenda a substância, é preciso algumas aulas. A minha terceira aula da escola atomista, que vai quinta-feira ao ar, eu já explico o que é substância. Né? Substância é o que é suporte de acidentes. Então, ele é branco, tem certo peso, certa altura, certa idade. Para ter tudo isso, ele precisa ser algo, uma substância. Né? É isso que é. E assim também, o espaço, exatamente por ser mensurável e por outros acidentes, ele é algo. Tá certo? Isto é uma espécie de revolução no âmbito é um retorno a Aristóteles, consertado a sua caducidade quanto à cosmologia. É um retorno. Tá certo? Vejam que não utilizei em nenhum momento Deus, nem muito menos religião. Eu estou no campo da física, tá certo? Eu estou no campo da física. Mas atenção, católicos, ou protestantes, ou quem seja, cuidado com os exageros, né? Hoje nós vemos uma tentativa de retorno a Aristóteles fazendo retornar o caduco, tá certo? E dizendo, pega-se Einstein e joga-se fora. Não se joga fora. Não se joga fora.
Quando Einstein fala em curvatura do espaço, ele está correto. Faz parte daquela mesma relação de gravitação e inércia. Quando as massas do universo se concentram, curvam o espaço. Quando elas se desconcentram pela inércia ou movimento inicial, eles aplanam, achatam o espaço. Certo? Está correto? Está correto, Einstein? Ou seja, ele é um dos ícones do ateísmo moderno, é verdade. Ele dizia que acreditava em Deus, mas o Deus dele era tão esquisito que é difícil acreditar que fosse Deus. Mas ele era um grande cientista, é isso. Tá? Então, não tentemos voltar ao caduco. Voltar ao caduco é mais ou menos como dizia Santo Tomás. É como lançar a fé ao escárnio dos ímpios. Claro. Você quer voltar ao caduco e ainda dizer que é a Bíblia que disse, né? Quer-se hoje voltar, por exemplo, a que a Terra está imóvel. Ela pode estar no centro do universo. Aliás, vários cientistas estão agora renascendo essa ideia. É muito difícil, porque você, para ver o centro de algo, precisa ver tudo, né? Tá certo? Você, para ver o centro de uma circunferência, precisa ver a circunferência. Não é isso? É muito difícil, mas já alguns cientistas, nada católico, nada, estão chegando à ideia bastante plausível de que a Terra ocupe o lugar geométrico que é o centro do universo. Tá certo? Não é que ela está parada ali, mas ela, no seu giro, ela ocupa o lugar geométrico central do universo. É possível, é uma hipótese, não passa disso. Né? Mas que ela está imóvel, não. Tá certo? É evidente, e há 1000 provas do movimento de rotação e de translação da Terra. Tá certo? Então é o desserviço, essa leitura de católicos e protestantes, né, de voltar à imobilidade da Terra. Mais desserviço ainda é que a Terra é plana. Pelo amor de Deus. No outro dia, o ditador da Coreia do Norte mandou um míssil, tá certo? E o míssil mostrava exatamente que a Terra é esférica, né? Aliás, ela não é exatamente esférica. Essa ciência chamada geodésica, né, descreve exatamente qual é a forma, uma forma muito irregular, por causa da distribuição diversa das massas no interior da Terra. Assim como o nosso corpo, tá certo? Ou seja, a distribuição é irregular. Os órgãos têm massa, né? O espaço vazio ali não tem massa, né? Assim também a Terra, então ela não é exatamente redonda, não é nem esférica, nem sequer oval. Ela tem, a geodésica avançou bastante na descrição da figura da Terra. Então o ditadorzinho lá, coreano, né, mandou, e você vê claramente, aí vem uma desculpa, né? É mais ou menos como se 5 séculos de circunnavegação fossem feitos por mentirosos, né? Todo mundo mentiu. Fernando de Magalhães mentiu na sua circunnavegação, né? Um bando de mentirosos, né? A NASA está em conluio com a Coreia do Norte. Só pode ser isso, né? Entendeu? Então, isso são desserviços. Eu mostrei uma vez 11 provas que são contra a planura da Terra, né? Tá certo? E ninguém dá bola, ou seja, agarram-se a uma ideia louca que não faz senão lançar a fé ao escárnio dos ímpios, né? Porque uma coisa é reconhecer que a ciência moderna é filha da ignorância, por um lado. Mas, por outro lado, ela é filha também da correção necessária a certas caducidades no aristotelismo tomismo. E que homens como Einstein ou como Newton são gigantes, tá certo? Quando Einstein diz que há a curvatura do espaço, ele está correto. O problema é que, assim como devemos preencher a matemática newtoniana dos verdadeiros conceitos e noções, também temos de pegar a teoria da relatividade, aproveitar o que é certo, preencher do divino conceito com uma diferença entre Einstein e Newton. É que Newton, o fundamento dele não está errado, enquanto o fundamento de Einstein está errado, que é a tal relatividade do marco de referência, tá certo? Por isso é que Newton não é um ícone no mundo moderno. Quem o é Einstein. É um mundo relativista, não é isso? Bom, mas, então devemos ter uma atitude científica ao mesmo tempo e prudencial ao mesmo tempo. Ou seja, não negar a caducidade da verdadeira ciência, que é o aristotelismo tomismo, retornar a ela. O nome do meu livro será Da Necessidade da Física Geral Aristotélico Tomista, né? Sem a qual
tudo se esborou, né? Ou seja, não, as demais ciências físicas não têm consequência. Mas então, devemos voltar, devemos acusar a ciência moderna no que ela tem de falso, no que ela tem de falha, mas sem deixar de aproveitar os avanços dela. Porque muitos dos seus avanços são, ademais, são resultado de instrumental novo, tá certo? De instrumental novo. Ademais, só para um exemplo, a própria luta entre fé e ciência, porque, como eu disse, esses cientistas que negaram o aristotelismo tomino e fundaram a ciência nova, entre os quais Galileu, eram cristãos, eram católicos, certo? Eram católicos. E seus opositores de então também eram, e estavam ambos errados, né? O caso Galileu, como eu já gravei um vídeo, quem quiser pode procurar no YouTube, o caso Galileu é repleto de equívocos de ambos os lados, né? Primeiro, Galileu dizendo que a Terra não é imóvel, o que é imóvel é o Sol. Pronto, já está errado, né? Tá certo? Por outro lado, as pessoas agarradas não ao aristotelismo tomismo, que já não conheciam, mas a parte caduca dele, não é isso? E assim, chegamos ao ponto em que estamos, né? Bom, aliás, para isso, a escola tomista, para resgatar tudo isso, né? São 7 séculos de perda, né? 7 séculos de perda. Não é fácil voltar e ainda corrigir certas coisas, mas essa é a tentativa, né? Bom, creio que pude dar uma visão geral da física, da chamada física, que não é a física geral, entenda-se. A física geral é a ciência das 4 causas, é a ciência dos 3 princípios, é a ciência que diz que para que algo esteja em movimento é preciso interagir constantemente com uma causa que a mantém em movimento, tá? Essa é a ciência. Outra coisa é a cosmologia ou ciência física do ente em movimento, do movimento do ente, tá certo? Só do movimento, só do movimento. É isso que se chama física especial ou cosmologia, ou na linguagem moderna, física, tá certo? Já desconhece-se a geral. Então, visto isso, demos uma palhinha rápida, não sei quanto tempo, faltam 15 minutos só, né? Uma palhinha rápida quanto ao darwinismo, tá certo? Como eu disse, a chamada física moderna tende a ser ciência. Santo Tomás já a tinha previsto de algum modo e já havia chamado ciência média, né? Ou seja, com um pé na física e com um pé na matemática, certo? Já havia previsto. Então, tende a ser ciência. As demais ciências, incluindo a chamada psicologia moderna, sobretudo a fundada por Freud, não são ciências, são abortivos de ciência. São abortivos. Amanhã eu mostrarei que o grande cavalo de batalha freudiano, que é o inconsciente, não é mais nada que uma refundição do inconsciente de Nietzsche, e que a psicanálise não é terapêutica, não é uma terapia. É uma filosofia aplicada a pacientes, mas é uma filosofia. Ela não tem nada de médica, isso é um blefe, tá certo? E que, por palavras do próprio Freud, o seu objetivo é pôr as pessoas, uma elite, além do bem e do mal. Pronto, é isso. Tá? É, na verdade, uma refundição do nietzschianismo, né? Então, isso e outro são abortivos de ciência, não chegam a ser ciência. No máximo, elas nos servem como base de dados para a indução, certo? Base de dados, nos dão dados. E nós, por indução, podemos aproveitá-los numa ciência sólida, né? Mas o darwinismo é um pouquinho pior, por incrível que pareça. O darwinismo primeiro, qual foi a grande constatação científica, entre aspas, de Darwin, para começar seu evolucionismo, né? Eram os tentilhões das Ilhas Galápagos. Vocês já ouviram falar nisso? Né? Os tentilhõezinhos lá, com os pezinhos diferentes e tal. E ele está vendo? Está evoluindo. Não está evoluindo nada. Aquele monte de tentilhões diversos
eram menos diversos que a diferença entre o Chihuahua e um dog alemão. Eram raciais, diferenças raciais e não de espécie. Ela já começa com uma base científica completamente frustrada. E depois, ele não tinha a menor ideia do que era célula. Não tinha a menor ideia do que era molécula. Não tinha a menor ideia do que eram as partículas subatômicas. Não tinha a menor ideia. Né? E propõe que uma espécie se mude na outra, tá certo? Em função de sua interação com o meio. É mais ou menos como dizer que o pescoço da girafa cresceu de tanto ela usar, comendo planta lá na árvore, lá em cima, né, as folhas da árvore. Mas o que nós vemos é que certas negras na África esticam o pescoço com aquelas argolas, ou então as chinesas que apertam o pé para ter um pé pequeno, e geração vai e vem, e o pé nasce grande e o pescoço nasce normal. Tá certo? Essa é a nossa observação. Eu estou convicto, aliás, que o homem não tem mais que 8 mil anos na Terra, certo? Em 8 mil anos, nunca ninguém viu isso. Né? Então, qual é a saída do darwinismo? Joga a coisa para zilhões de anos, tá certo? Em zilhões de anos, pequenas mudanças e tal. Mas aí chega um cientista chamado Michael Behe, que é um biólogo molecular, e funda a doutrina do design inteligente, ou da complexidade redutível. Recomendo que leiam esse livro chamado A Caixa Preta de Darwin, saiu pela Zahar. Né? Ele ainda é um mecanicista, ao modo de Newton. Ele ainda não resgatou o aristotelismo, mas ele prova, por A mais B, que é impossível a evolução. Impossível. A evolução das espécies, ele admite a tal microevolução, mas a microevolução é a mudança racial, tá certo? Assim como há várias raças de cães, o homem mesmo, né? Ao titã bíblico, né? Ao nórdico de 2 metros, ao chinês que joga basquete de 2,30 metros, e ao pigmeu. Tá certo? Aliás, o pigmeu vive ao lado dos zulus, que são enormes. Tá certo? São diferenças raciais. E se cruza um zulu com um pigmeu, vai nascer um homem. Tá certo? Não vai nascer outro ente. Né? Aliás, vários darwinistas já tentaram coisas crudelíssimas. Né? Um deles, esqueci o nome, quando se encontraram os zulus os pigmeus pela primeira vez, ele capturou um casal de pigmeus, disse: encontramos o elo perdido entre o macaco, eu sei lá que bicho, e o homem. Tá certo? Aliás, Chesterton diz que a única coisa que ele sabe do elo perdido é que continua perdido. Né? E pegou, levou esses 2 pigmeus numa jaula, por uma turnê pela Europa e Estados Unidos, eles se mataram. Eles se mataram. Se mataram. O governo soviético, com a ajuda de Fidel Castro, cruzaram uma mulher negra com um macaco, com um orangotango, com um chimpanzé, sei lá o quê, com algum macaco. Né? Não deu nada, o cientista que estava fazendo a experiência, quem mandou, morreu, os comunistas o mataram. Claro, não deu certo, mata logo para não ficar testemunho da coisa. Né? Bom, mas o fato é que Michael Behe, ou seja, o pessoal do design inteligente, da complexidade irredutível, né? Ele mostra que cada organismo de cada espécie é uma complexidade irredutível. Né? Não pode ser uma coisa ou outra. Né? Ele mostra a seiva e o sangue. O que é algo entre a seiva e o sangue? Nada. Não é nada. E como é que você dá o salto da seiva para o sangue? Não dá. Entendeu? Não dá. Ademais, você olha para as famosas camadas geológicas da Terra. Não é isso? É impressionante. Numa camada está cheio de dinossauros. Na camada seguinte, há mamíferos. Na seguinte, volta os dinossauros. Entendeu? Não há coerência nessa coisa e eles forjam todo. Ou seja, o darwinismo tornou-se uma espécie de indústria, não é isso? É financiada, é muito dinheiro, né? Coisas que já foram negadas até pelos evolucionistas, continuam nos livros de divulgação que chegam às nossas crianças nas escolas, tá certo? Todo mundo tem certeza que o homem primitivo agarrava a mulher pelos cabelos, levava arrastando, não é isso? Não tem todo mundo certeza? Todo mundo tem certeza que eles viviam dentro das cavernas, não é isso? E aí você vê os fósseis. Quantos fósseis? É o elo. Não era um homem com uma doença óssea, tá certo? Como nós já não vimos homens defeituosos que parecem animais, tá certo? E assim vamos. É uma série de farsas, seguindo-se a farsas, financiado
por um grande esquema, né? Não duvido que saia do mesmo Soros de quem sai o financiamento da ideologia de gênero, e cientificamente insustentável. Enquanto Einstein descobriu coisas importantes, aliás, um dos cavalos de batalha da teoria da relatividade é o relógio do GPS, né? Porque, segundo, e é verdade, todo dia eles têm de ajustar o relógio atômico do GPS para corresponder ao relógio da Terra, né? E eles dão a explicação. Pronto, está aprovada a relatividade. Não está nada. Eu explico no livro, não está nada aprovado, né? Isso não prova. Isso apenas prova que certa velocidade altera o próprio instrumental, certo? Porque a velocidade é muito grande. Assim como se nós estivéssemos num carro muito veloz, num trem muito veloz, num avião muito veloz, nós teríamos deformação. Dizem, aliás, que os astronautas, ao voltar à Terra, depois de muito tempo fora, estão meio centímetro menores, né? Há uma alteração corpórea pela velocidade. Mas tá, voltemos ao darwinismo. Bom, mas Einstein tem coisas importantes, como a curvatura do espaço, por exemplo. É uma coisa importante, é uma descoberta importantíssima. Darwin não tem nenhuma, é zero. Última prova da impossibilidade do darwinismo é que, se houvesse efetivamente evolução das espécies, seria preciso que o cruzamento das espécies atuais gerasse outras espécies, certo? Os comunistas tentaram macaco com homem, o que é absolutamente impossível. E já se fazem, né? Ou seja, todos nós sabemos que há cruzamento de filhos estéreis entre os animais. Então, eles cruzam leão com tigre. Sai um lindo animal chamado, né, ligre, né? Acho que é ligre. É lindo, mas todo enfermo, tá certo? Ele não passa da segunda geração e é todo doente. Cruza um cavalo com zebra, dá. Sai lá metade cavalo, metade listra. É impressionante. Sai, mas não tem consequência, não segue. Cruzaram peixes de espécies diferentes. Nasceu a boca do peixe do lado, em vez de na frente. São animais defeituosos. Veja, esse é o limite das espécies. Mesmo assim, é preciso que, mesmo nesse limite, sejam espécies muito próximas, como leão e tigre. Tá certo? Eu já vi um doutor americano, darwinista, dizer que o homem é resultado do cruzamento de certo símio com o porco. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Isso não é... Então, ou seja, como assim? Só se foi ele mesmo, é problema familiar dele. Porque não é possível que haja isso, né? Tentem cruzar qualquer símio com porco, não sai nada. É preciso que haja fronteira das espécies e ainda assim com consequências ou desastrosas ou de infertilidade. Tá certo? Então, veja, o darwinismo é mais ou menos o que é esse físico chamado Richard Dawkins. Não, Hawkins. Como é que é o nome dele? Stephen Hawking. Ele, todos sabemos que, metafisicamente falando, e a revelação nos vem dizer, para que Deus tenha criado o que criou, é preciso que tenha tirado tudo de nada. Porque se ele tirasse de alguma coisa, a coisa remontaria ao infinito e seria impossível. Isso é uma explicação metafísica longa. Pois esse Stephen Hawking teve a pachorra de dizer que sim, de fato, o mundo veio do nada, mas por si mesmo. Bom, se isto não é desenho animado, tá certo? Como algo que é nada, se tira do nada a si mesmo. Isso é mais difícil do que eu me pegar por aqui e jogar fora, tá certo? Às vezes eu tenho vontade, mas não sempre. Mas é difícil, né? Como do nada, o nada se tira do nada para algo, né? Eu costumo dizer que o Hawkins é mais doente da alma que do corpo. Mas é verdade, né? E não me acuse de preconceito porque meu pai morreu dessa doença. Mas ele é um doente mental. Perdoe-me, tá certo? E esse homem tem fama de cientista, é financiado por instituições poderosíssimas, tá certo? Então, distingamos. Na ciência moderna, o que é aproveitável deve aproveitar-se, né? Não sejamos aqueles que repetem frases da Bíblia, como se a Bíblia fosse um tratado físico, tá certo? A Bíblia não tem um erro, mas não é um tratado físico, né? Não sejamos esses, mas tampouco demos adesão a criadores, são os irmãos Grimm da ciência, tá certo? São contos de fadas, não mais que isso.
nefastíssimos, porque se a humanidade já está decadente, achata ainda mais a inteligência. E se junta isso com o freudismo, temos a mistura explosiva de que decorre o mundo moderno. O mundo moderno tem... Cadê o Lucas? Tá aí. O mundo moderno dele com V, né? Tem um fundamento, claro. Ele é resultante também de uma como revolta da carne contra as exigências da santidade. É verdade. Tá? Mas para que você chegue a isso, é preciso que você achate também o próprio intelecto. Eu estava conversando anteontem com o Rafael Abreu, vocês sabem quem é, né? Psicólogo. Então, ele foi à minha casa, conversamos longamente, e ele mostrou o método dele. Ele é um psicólogo tomista, tá? Jovem, é um discípulo do Sidney, né? E do Echavarria, pode dizer se queria. E ele diz assim, o meu método terapêutico, né, inclui 4 coisas. 4 coisas, isso eu voltarei a falar amanhã. 4 coisas. Uma coisa é a descoberta das paixões desordenadas, certo? A descoberta e que a pessoa aceite que tem paixões desordenadas. A segunda é a colocação da inteligência no centro da personalidade. Tá certo? Porque já desde depois da morte de Santo Tomás, a vontade ocupou o trono da inteligência. Se a vontade ocupa o trono da inteligência, eu faço o que eu quero. Tá certo? Qualquer coisa que eu fizer tá bom, porque minha vontade me permite. Não, você tem de botar a inteligência no centro da personalidade. O terceiro passo, segundo ele, é o tratamento da dor. Temos de assumir a dor, tá certo? E não rebelar-nos contra ela. E o quarto é o desenvolvimento das virtudes contrárias àquelas paixões ou vícios desregrados, tá certo? Mas veja, o segundo passo é fundamental. É a colocação no centro da personalidade do que nos é mais próprio e que nos faz, propriamente dita, a imagem e semelhança de Deus, que é a inteligência, certo? E o mundo moderno, ele é, em grande parte, já botei a última frase, ele é, em grande parte, fruto de um achatamento da inteligência, tá certo? Claro que serve aos nossos baixos instintos, já que né? Então serve, mas ele é, antes de tudo, isso. Enquanto nós não resgatarmos a verdadeira ciência, aquilo que tão arduamente os jônios começaram, que chegou a Aristóteles, que foi preciso séculos de depuração na doutrina católica mesma para chegar a Santo Tomás, se nós não resgatamos isso, nós, de certo modo, não conseguimos combater o mundo moderno. Tá certo? Bom, fica para as perguntas agora.